Essa é a nova regra das eleições. Quem domina a atenção, domina o jogo. Eu vou começar essa aula com uma pergunta desconfortável. Por que alguns candidatos, pré-candidatos, influencers, têm milhões de visualizações, enquanto outros, a maioria, né, muitas vezes mais preparados, melhor preparados, falam praticamente sozinhos? É falta de dinheiro? Não é. É falta de proposta? Também não é. E o que muitas vezes, né, o problema é muito mais simples e muito mais perigoso. O problema desses candidatos é que ninguém parou para prestar atenção no que eles falam. Então é a primeira regra, né, para se vencer uma eleição hoje, você, antes de convencer o eleitor, você precisa interromper o eleitor, fazer ele parar o feed do celular, né? Então, antes de você fazer uma proposta, vem a atenção, é a fórmula do discurso, né? Então, ela começa pela atenção. Então, antes da confiança, vem o interesse. Então, após a intenção, após a atenção, vem o interesse. Parece óbvio, né? Então, vem a atenção, o interesse, para depois vir a confiança. Mas o problema é que a maioria das campanhas ainda faz exatamente o contrário do que essas pessoas estão falando, né? Então essas pessoas começam muitas vezes despejando proposta. Fala de saúde, fala de educação, fala de segurança, fala de habitação, fala de emprego e não tem o principal, né? Fala de 20 problemas em um vídeo de 40 segundos, então não consegue memorizar nada, fixar nada na mente do eleitor. E o eleitor, quando não consegue entender a mensagem, vai passar para o próximo. Então, nessa aula eu vou te mostrar, né, por que que isso acontece, o que está mudando nas eleições desde 2008 com a internet e como candidatos menores podem usar essa mudança para competir com estrutura muito maior. Mas existe um detalhe, né, que eu já comentei. Captar a atenção do eleitor não significa necessariamente conquistar o voto deste eleitor. E essa diferença clara, né, ela pode transformar um candidato em fenômeno ou em apenas mais um coadjuvante, personagem barulhento da eleição. E eu vou voltar a falar nisso daqui a pouco. Primeiro a gente tem que entender como que funciona o campo de batalha eleitoral. A eleição virou uma guerra de atenção, né? Durante muito tempo, o palco da campanha era a televisão. O candidato aparecia no horário eleitoral, fazia o discurso, apresentava propostas e tentava dessa forma entrar na cabeça do eleitor. Hoje a televisão, ela ainda tem uma importância grande, principalmente para determinados públicos. Mas o centro de gravidade, o debate público mudou. Né? O eleitor hoje ele está muito mais no celular do que na televisão. Ele está no Instagram, ele está no TikTok, ele está no YouTube. Então, o ponto de contato, né, com que o candidato tem, ele dá essa possibilidade. Então, o candidato ele pode estar ali no intervalo do trabalho, no vídeo do WhatsApp, no ônibus, na sala de espera do consultório e até sentado ali no banheiro. Ele pode encontrar o eleitor ali, né? Então, e o eleitor não está ali procurando uma aula de ciência política. Então, o que, que o eleitor está procurando? Algo que chame a atenção, que seja fácil de entender, que gere identificação, provoque alguma emoção ou confirme algo que ele já acredita. Isso muda completamente a lógica da comunicação.
O candidato ele não está mais concorrendo com outros candidatos. Ele está concorrendo com o humor, com o esporte, com fofoca, com notícias, com o gatinho, com o cachorro engraçado, com as celebridades, com os influenciadores, com as séries, com os jogos, com as tragédias, com os escândalos. É isso que está prendendo a atenção do eleitor, não é a política propriamente dita. Então, o seu adversário não é apenas o outro candidato, o outro partido, o outro espectro ideológico. Seu adversário é o dedo do eleitor deslizando a tela continuamente atrás de dopamina, de prazer, de algo que satisfaça ele. Então, você tem pouquíssimos segundos para impedir que esse eleitor, internauta, vá embora. Então, é importante, a principal mensagem deste vídeo é a simplificação. A mensagem tem que ser simplificada. Um dos maiores erros de quem tem muito conhecimento é querer mostrar tudo o que sabe. O candidato estuda, o candidato faz reunião, né? O candidato lê relatório, entende os problemas e quando liga a câmera ele tenta colocar tudo dentro do mesmo vídeo. E aí que isso morre também. Porque a mensagem ela fica correta, mas ela fica nebulosa, ela fica ruidosa, profunda, mas indigesta, inteligente, mas esquecível. Então, a maior sofisticação da propaganda, da comunicação política é a simplicidade. É o mais alto grau de sofisticação, é uma mensagem simples, como a picanha do Lula. Não é empobrecer a ideia, é dar forma para que essa mensagem entre na cabeça do eleitor e ocupe um espaço na mente do eleitor. Imagine que você queira falar sobre uma questão econômica complexa. Você pode aparecer diante de uma estante, usar termos técnicos, apresentar 15 números e explicar uma tese inteira. Ou você pode usar copos, moedas, caixas, frutas, uma pizza, um pastel ou qualquer outro elemento visual que transforme um conceito invisível em algo que o eleitor consiga enxergar e que seja palpável. A ideia continua séria, mas agora ela é compreensível. Ela saiu do ramo dos números, do imaginário, do subjetivo para algo concreto. E o eleitor não compartilha o que ele acha que parece inteligente. Ele vai compartilhar o que ele conseguiu entender e consegue repetir. Guarde bem essa frase. Mensagem forte é aquela que cabe na boca do eleitor. Se ele não consegue repetir, dificilmente essa mensagem vai espalhar. As ideias simples são as que se propagam. E campanha que não espalha, ela depende sempre de mais dinheiro para alcançar novas pessoas. Então, se você quer economizar dinheiro, você precisa focar, na distribuição da sua mensagem, que ela seja simples e memorável. Outro ponto fundamental aqui nesse vídeo é você entender que você não precisa explicar tudo em um vídeo. Você não precisa explicar toda a sua visão de mundo em 60 segundos. Você não precisa apresentar o plano de governo concreto em um reel. Você não precisa responder todas as objeções dos eleitores de uma vez. A comunicação política, sobretudo a digital, ela funciona em camadas. Então, como eu estava comentando lá no começo, no primeiro vídeo você precisa chamar a atenção dos seus eleitores. No segundo vídeo você precisa gerar uma identificação. No terceiro vídeo você mostra o problema. No quarto vídeo você apresenta a sua visão de mundo. No quinto vídeo você aprofunda. E no sexto você convida a pessoa para entrar num grupo, seguir, comentar, participar de alguma forma ou simplesmente para conhecer melhor o seu trabalho. Ninguém constrói uma casa despejando os tijolos de uma vez no terreno.
Você abre a fundação, você coloca um tijolo sobre o outro. E a candidatura é construída assim. Ela é feita de pílula por pílula, argumento por argumento, visita por visita, mensagem por mensagem. Agora entra um segundo ponto ainda mais importante. O que realmente mobiliza o eleitor? A resposta não é apenas a proposta. A proposta informa, o valor mobiliza. As propostas são importantes, mas isoladamente, quase sempre elas são frias, né? Então o eleitor pode começar a concordar com uma proposta e continuar sem sentir nenhuma razão forte para votar em você. Porque os valores são diferentes. Os valores tocam identidade. Quando você fala de liberdade, de justiça, de família, de trabalho, de fé, de ordem, dignidade, oportunidade ou proteção, você não está falando um projeto. Você está falando uma forma como aquela pessoa enxerga o mundo. E quando o eleitor sente que um valor dele está ameaçado, a reação é muito mais intensa. Por isso, conteúdos ligados a valores e costumes geram mais comentários, compartilhamentos, amor e também rejeição. Eles entram numa parte profunda da identidade. O eleitor pensa, ele está dizendo aquilo que eu penso, ou ele está dizendo algo que me ameaça, que ameaça o que realmente eu penso. Ou ainda, finalmente alguém está defendendo isso. São nesses momentos que o candidato deixa de ser apenas um nome e vira um representante de um sentimento para as pessoas. E é exatamente isso que é a política. Organizar sentimentos dispersos e transformá-los em movimento. Mas cuidado, né? Que cabe uma ressalva. Isso não significa inventar um personagem ou escolher uma pauta apenas porque ela viraliza. É preciso ter legitimidade, né? O candidato precisa falar de algo que combina com a história dele, com os valores, com a trajetória, com os resultados que ele já teve. Caso contrário, o eleitor vai perceber que trata-se apenas de uma fantasia. O candidato ele pode até conquistar a atenção, até o interesse, mas não ganha confiança. E agora a gente volta naquilo que eu comentei lá no começo do vídeo. Atenção não é voto. Atenção é apenas a porta de entrada. Existe um funil muito conhecido no marketing que ele se chama AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. E na política ele funciona de maneira muito parecida. Primeiro, o eleitor precisa perceber depois. Primeiro, o eleitor precisa perceber você. Depois ele vai começar a prestar atenção em você. Em seguida, ele tenta entender quem você é. Depois ele avalia se confia ou não confia. Só então ele considera votar em você. E por último, ele vai entrar na sua campanha, vai se mobilizar. Então, um candidato pode ser muito conhecido e ainda assim não ser considerado um bom candidato. Pode viralizar e não gerar confiança. Pode ser divertido e não parecer preparado. Pode ter audiência e não ter autoridade. Ser conhecido é diferente de ter autoridade. Sua reputação pode ser ruim. É por isso que existe uma diferença enorme entre influenciador, celebridade, liderança e candidato viável. Agora me responde uma pergunta. Quantas pessoas estão olhando para você? Agora responde outra pergunta sobre viabilidade. Quantas pessoas acreditam que você pode vencer e governar? É essa linha que a candidatura precisa atravessar. Ninguém quer votar em campanha que parece derrotada, né? Então pode parecer injusto, mas o eleitor observa sinais de força o tempo todo. Movimento, equipe, presença, organização, agenda, crescimento, comentários, o visual da campanha,
os apoios que a campanha recebe, a energia que a campanha transmite e, sobretudo, a organização. Então, quando o eleitor entra no perfil de um pré-candidato e encontra abandono, confusão, postagens aleatórias, sem uma direção clara, ele sente que essa candidatura é inviável. E ninguém quer apostar num cavalo que parece que está mancando antes da largada. Eu sempre falo isso. O eleitor quer acreditar que o voto dele tem alguma utilidade. Por isso, a viabilidade atrai viabilidade. Quando o candidato começa a parecer competitivo, mais pessoas passam a considerá-lo, porque eles veem mais possibilidade do voto ter utilidade. Mais apoiadores se aproximam, mais lideranças querem conversar, querem conhecer, mais a imprensa vai prestar atenção, mais gente compartilha o conteúdo. A força real cresce porque a força percebida começou a crescer. E essa percepção não pode ser inventada com maquiagem, ela precisa nascer de organização, de constância e de presença. Agora, se você vai ser um candidato a deputado, a vereador, é importante que existe uma estratégia, existe uma diferença estratégica muito importante. Quem disputa o executivo, como prefeito, governador, presidente, precisa construir uma maioria ampla. Quem disputa o legislativo, que é a maioria, joga um outro jogo. Um candidato a vereador, deputado estadual, federal, não precisa ser amado pela cidade inteira ou pelo estado inteiro. Ele precisa construir uma densidade. Então, o que você precisa encontrar? Precisa encontrar um grupo, uma causa, um território, um segmento, uma comunidade, ou uma combinação de todos esses elementos ou de alguns desses elementos. O legislativo é uma eleição de nicho. Por isso existe a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada da esquerda, da direita. Você não precisa conquistar todos os eleitores ou a maioria. Você precisa conquistar a quantidade certa de eleitores, né? O número mágico para você ser eleito. E isso muda tudo. Muda o conteúdo, muda a linguagem, muda o estudo do território, muda investimento, muda a agenda, muda a forma como o candidato encara a rejeição. Um candidato ao legislativo pode ser rejeitado por muita gente e ainda ser eleito com folga, né? Desde que seja profundamente apoiado por um grupo suficiente. Por isso, tentar agradar a todo mundo é o erro fatal das eleições legislativas. O candidato fica genérico, não desagrada ninguém, mas também não mobiliza ninguém. Ele fala de tudo, defende tudo, quer ser amigo de todo mundo, comenta tudo e no final ninguém sabe exatamente por que deve votar naquele candidato. Porque ninguém sente que ele vá, como ele quer agradar todo mundo, ninguém sente que ele vai realmente defender as causas. E clareza, né? Voto exige escolha, exige posicionamento. O candidato, o eleitor quer clareza, e para isso você precisa se posicionar. E escolhas sempre vão fechar algumas portas e vão abrir outras. Então, o novo político não pode jogar como o velho político. Agora imagina um candidato novo, sem mandato, sem verba de gabinete, sem equipe, sem máquina partidária, sem anos de exposição na mídia. Se ele tentar competir nesse mesmo jeito que o candidato tradicional, ele vai perder. Ele não pode vencer no volume bruto jogando o jogo no terreno do adversário. Ele precisa vencer na precisão. Isso significa o quê? Comunicar melhor, reagir mais rápido, escolher melhor o público, usar formatos mais inteligentes, construir comunidade, aproveitar o alcance orgânico e começar antes. E eu vou te falar, a internet é uma gigantesca máquina de distribuição. As plataformas investem bilhões para manter as pessoas consumindo conteúdo. Quando o candidato cria algo relevante, interessante e adaptado ao ambiente,
ele vai usar a própria rede, vai ajudar a distribuir esse conteúdo. É quase como usar o dinheiro das plataformas para distribuir sua mensagem. Mas isso só vai acontecer quando o seu conteúdo for bom. Então, assim, postar qualquer coisa não resolve, copiar vídeo viral também não resolve, pelo amor de Deus, não faça isso. Copiar pode gerar audiência, mas não gera necessariamente interesse e confiança. Porque no final das contas, o eleitor vai fazer uma pergunta simples: por que eu votaria naquele candidato? E essa resposta não pode ser por causa da dancinha X ou Y ou porque ele copia de alguém. Essa resposta precisa vir da sua identidade, precisa vir dessa estrutura que é você, da pessoa real. Né? Aqui em toda a América Latina, a política ela é profundamente pessoal. O eleitor quer conhecer gente, ele quer entender de onde o político veio, como esse político pensa, quem esse político ama, o que esse político enfrentou, quais valores esse político carrega, como ele reage sob pressão. Proposta é importante, mas o eleitor também vai avaliar seu caráter. Por isso, o candidato não pode ser apenas um catálogo de projetos. Precisa ser, sobretudo, humano. Então você pode mostrar a rotina, mostrar sua história, mostrar os bastidores, mostrar e comentar suas convicções, comentar notícias do dia para entrar ali nos assuntos quentes e mostrar seu posicionamento, mostrar suas fraquezas com inteligência para mostrar que você é humano, mostrar como você chegou até ali. A pessoa vai votar na proposta, mas também vota no ser humano que acredita que vai tomar as decisões quando a proposta não funcionar. Porque nenhuma campanha consegue prever o futuro inteiro. Nenhum plano de governo antecipa todas as crises. Por isso o eleitor avalia princípios, histórico, prova, né, o que você já fez. E o eleitor pensa, quando surgir algo inesperado, essa pessoa vai decidir de acordo com quais valores? Essa é a grande pergunta que está na mente do eleitor. É uma pergunta profunda. E ela é muito mais profunda do que qualquer promessa. Ela só é respondida através da sua identidade. E existe uma grande diferença também entre vou tentar essa eleição e dizer vou construir uma trajetória política para ser eleito. Porque quem pensa apenas uma eleição atual toma decisões desesperadas, decisões com menos estudo, e quem pensa nos próximos 10, 20 anos vai construindo reputação, relacionamento, base, conhecimento, comunidade, autoridade, movimento. Então você vai sentindo a diferença, o Renan mesmo para os outros candidatos. Então o MBL por trás disso. E eu falo isso desde 2008, a política está cada vez mais profissional. Isso não significa viver do cargo, significa entender que você só vai transformar a sua cidade, seu estado, seu país com trabalho, não nas horas vagas. Você está concorrendo contra outras pessoas que fazem isso todos os dias, contra estruturas que trabalham isso o ano inteiro, durante anos e anos, contra grupos de interesses, grupos organizados, contra máquinas profissionais. Essa frase é dura, mas é verdadeira. Você não vai mudar o mundo no seu tempo livre. Você precisa se dedicar de corpo e alma. Se a sua missão é séria, a preparação também deve ser. E a síntese dessa aula que eu quero deixar para você, o que mais vai definir as eleições? Ponto 1, atenção. Sem atenção, ninguém para te escutar. Segundo, simplicidade. Sem simplicidade, ninguém vai te entender. Terceiro, valores. Sem valores, ninguém vai se identificar com você. Quarto lugar, nicho.
sem foco, a candidatura. Quarto lugar, nicho. Sem foco, a candidatura se dissolve. E quinto lugar, viabilidade. Sem percepção de força, o eleitor não vota, ele hesita. E sexto lugar, constância. Porque sem presença, sem consistência, a lembrança desaparece. E sétimo, autenticidade. Sem verdade, o candidato vai virar apenas um personagem. Agora eu quero deixar uma pergunta para você. Quando o eleitor encontra o seu conteúdo, ele entende rapidamente quem é você, o que você defende e por que ele deveria continuar te ouvindo? Se a resposta for não, o problema talvez não esteja no algoritmo, talvez esteja na clareza da sua candidatura. E existe uma pergunta ainda mais importante. Você está construindo apenas atenção ou está transformando a atenção em confiança, comunidade e voto? Porque teve viralização, viralizar é bom, mas ser lembrado é mais importante. Ser reconhecido como uma liderança é o que transforma conteúdo em poder. E se essa aula fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Atenção não é voto. Aproveita, já compartilha com alguém que acha que basta postar qualquer coisa na internet para construir uma candidatura. Aproveita, já entra no nosso grupo lá no WhatsApp para receber os links, e-books e materiais exclusivos. E se você quiser ser meu aluno, também clica aí embaixo no primeiro comentário. Seja eleito desde 2008, transformando pessoas comuns em políticos de sucesso. Até a próxima aula.